com alguma dúvida? Posso fazer ele aqui rapidamente. Quem ficou com dúvida? Tudo certo? Pra Deu mim, consegui certo? fazer. Aham. Conseguiu fazer? Show. Então tá. Então eu tinha feito assim, eu tinha deixado aqui para. Tinha botado aqui ele para. Deixa eu ver, tá apresentando. A Joana pediu pra fazer ali a Deixa resolução. eu ver. Tá. Vamos fazer ali rapidinho, né? Tá ok. Apresentando, gravando. Ó. Então, assim, eu estou aqui com uma mesa dessas digitalizadora. Então, acho que vai ser mais rápido. Tá? Então, eu vou fazer com vocês o seguinte. Primeiro, vamos apresentar aqui o plano da aula de hoje. Nosso plano da aula. Plano de aula. O objetivo hoje é Bah, a entender. professora arrasou com essa mesa digitalizadora, hein? Ficou bem melhor de entender o slide agora. Claro, isso. Tudo melhora, tudo na vida é processo. Ó, o objetivo hoje é entender as etapas de reação na superfície e desorção. Vamos conhecer os mecanismos de Langmuir em Sherwood, nome dos caras, e de Eley Rideal. Tá? Nós vamos conhecer os mecanismos propostos por ele para a reação na superfície. E aí depois que eu vou mostrar os vários mecanismos propostos, né? Aí nós vamos ver uma aplicação prática. Assim, conhecer uma aplicação da catálise heterogênea, que é uma das aplicações que eu vou mostrar para vocês, é o processo de reforma para aumento da octanagem da gasolina. Tá? Então, assim, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Tá, vou mostrar primeiro depois isso aqui, né? Mas como é que nós vamos fazer conhecer esses mecanismos? Vamos usar o aplicativo aquele que eu mostrei para vocês na aula passada. Se vocês quiserem baixar o link, eu vou até botar aqui no chat, se vocês quiserem ter no computador de vocês, é bom para estudar, tá? Sem ser na aula que vem, acho que na outra, ou na outra ainda, a gente pode fazer vamos fazer um dia lá no laboratório, uma espécie de, tem
dentro do aplicativo ele tem um gerador de problemas ali, a gente pode fazer alguns problemas aleatórios com ele, bem fácil, bem rápido de entender, ajuda bastante. Tá, vou botar aqui no chat o site que ele tá, esse aqui. Tá? Se alguém quiser baixar nos computadores aí, ó, eu botei no no nosso chat ali. Ele aqui, esse aqui, ó, o último que aparece, catálise heterogênea. Agora, quando vocês vão baixando aí, eu vou resolver esse problema aqui com vocês, rapidamente, né? Então, o problema que eu tinha colocado é um problema que está no nosso livro-texto ali, né? Para exercitar mesmo esse desenvolvimento das equações, tá? É importante ter esse desenvolvimento, tá? Observa que ele já colocou aqui, ele deu a dica, né? Isso aqui, ó, é o balanço de sítios. Ele já passou para nós o balanço de sítios. E aí, como é que faz? Mostra que a isoterma de adsorção de A na presença de um adsorbato B é dada pela equação. Então, veja bem, naquele esqueminha que a gente fez, né? Ó, tem a molécula A, ela está na fase gasosa, ela encontra um sítio, e eu vou ter a molécula A adsorvida, né? Processo reversível, né? Só que no meio desse caminho aí, né, eu também tenho a molécula B, né, que faz a mesma coisa, né? A molécula B encontra um sítio e eu tenho a molécula B adsorvida. Bom, como é que a gente escreve, né, essa equação aqui em termos químicos, né? Então é A mais um sítio dando A adsorvido, né? A gente viu na aula passada, né, quando a gente faz quando a gente tira aqui a velocidade de adsorção, né, a gente fez assim, né, é uma constante vezes a pressão parcial de A, que é a concentração, e vezes a concentração de sítios vazios, menos a inversa, que é um K menos A, vezes a concentração de sítios ocupados pela molécula A, né? Aí a gente coloca, né, seguindo o formalismo, a gente coloca essa constante aqui em evidência. Como é que fica? Ó, fica assim, ó, PaCV menos concentração de A adsorvido dividido pela constante de equilíbrio de adsorção maiúscula, que é, só para lembrar, né, é a direta sobre a inversa. Constante da reação direta dividido pela constante da reação inversa. Bom, no equilíbrio, ó, isoterma é uma isoterma de equilíbrio. No equilíbrio, RA é igual a zero, né? Velocidade de adsorção é igual a zero. Fazendo RA igual a zero, né? Deixa eu passar para outro slide aqui. Vai ficar assim, ó. RA sobre K, que é igual a zero, né? Eu passei esse K dividindo aqui, ó, né? Aí vai ficar assim, voltando ali, PaCV menos concentração de A adsorvido sobre Ka. A concentração de A adsorvido é KPaCV. Bom, e para a molécula B?
ele chamou de adsorbato, né? Ó, a concentração de B adsorvido vai ser a constante de adsorção dele, a pressão parcial dele, concentração de sítios vazios, fazendo o mesmo procedimento, né? Fazendo o mesmo procedimento vai chegar no mesmo resultado. Não vou fazer porque é repetitivo, né? Mas daria na mesma. Bastaria fazer o mesmo processo, só que aqui colocando B mais S dando BS aqui nessa, fazendo isso aqui, ó. B mais S dando B absorvido. Fazendo isso, né, ó, dá na mesma. Tá? Dá na mesma. Nós vamos chegar, nós vamos chegar no mesmo resultado. Ora, o que que a gente faz agora, né? Balanço de sítios para CV. Ele deu o balanço de sítios para nós, ó. Concentração de sítios total vai ser quem? Vai ser os vazios mais os sítios ocupados pela molécula A mais os sítios que estão, concentração de sítios que estão sendo ocupados pela molécula B. Né? Então vai ficar como? Ó, CV mais KPaCV, né? Mais KBPBCV. Né? Usando aí as duas equações que nós obtivemos. Colocando CV em evidência, ó, vai ficar assim, ó, CT é igual a CV 1 mais KPA mais KBPB. Conclusão, CV é CT sobre 1 mais KPA mais KBPB. Agora é só substituir, né? Aqui, ó. Vamos fazer um substitui aqui. Fazendo isso, deixa eu abrir um novo slide aqui que eu acho. Fazendo isso, nós vamos chegar, concluindo aqui, né? Portanto, concentração de adsorvido é, ó, KPaCV. Então é KPaCV. CV é CT sobre 1 mais KPA mais KBPB. Que é, né, o que ele estava pedindo aqui, né? Essa KPaCT, ó, KPaCT mais KPA mais KBPB. Portanto, chegamos aí no... Tranquilo, né? Bom, vamos ver agora. Se alguém ficou com dúvida, pode abrir o microfone ali. Eu acho que não tem muita dúvida. Agora, nós vamos ver essas etapas aqui das reações catalíticas, né? Nós vamos ver a reação na superfície, um modelo de sítio único, tá? Depois nós vamos ver alguns modelos de sítio duplo, tá? Sítio duplo, mais um sítio duplo. Depois nós vamos ver a cinética, o mecanismo de Eley-Rideal,
e depois nós vamos ver a distorção. Bom, vou abrir ali o aplicativo, que aí eu acho que fica mais didático. Vou colocar ele aqui. Acho que vocês estão vendo o aplicativo, né? Não tá, ele está sobre a apresentação. Vamos lá. Vamos ver de novo aquela introdução que a gente viu na semana passada, só para relembrar as etapas, né? Daí, semana passada a gente fez com bastante calma, né? A gente conversou bastante a respeito das etapas de uma reação catalítica. E aí hoje, né, eu vou fazer vou voltar ali antes da gente entrar, para entender, né? Para onde é que a gente está indo, né? Então veja bem, ó, um cientista, né, ele produziu, né, alguma coisa nova envolvendo uma reação catalítica no laboratório. Então, tá aqui uma bancadinha de laboratório, né? E, ó, e o engenheiro, né, ele precisa sair da escala de bancada para uma escala de produção industrial completa. Botou aqui uma fábrica. Para fazer isso, né, nós precisaremos determinar a lei de velocidade, os parâmetros e o mecanismo da reação catalítica. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre catálise heterogênea. Então, catálise heterogênea, ela é o estudo das reações catalíticas envolvendo mais de uma fase. Usualmente, o catalisador é um sólido e os reagentes e os produtos, né, estão na fase líquida ou na forma gasosa. Então, tudo que a gente viu na semana passada, né? Então, veja bem, tem aí, ó, 7 etapas numa reação catalítica, né? Nessa disciplina, nós vamos ficar ligado em 3, tá? Mas eu vou passar aqui as 7 etapas, né, como a gente viu na semana passada. Né? Então, estou mostrando aqui, ó, o pellet do catalisador, né, naquela ampliação que a gente fez na semana passada, né? Para vocês terem ideia, né? Essa boca do poro aqui, ó, a depender do catalisador, né, ela é da ordem de nanômetros, usualmente, tá? Os catalisadores porosos, que são esses que a gente está vendo, tá estudando, eles têm aí essa boca do poro é da ordem de nanômetros. Mas tem alguns aluminosilicatos, como as eólicas, por exemplo, que essa boca do poro aí é da ordem de angstrom. Tá? E sendo da ordem de angstrom, né, esses catalisadores eles são, na verdade, peneiras moleculares. Tá? Eles conseguem realmente fazer uma separação, né? E aí algumas moléculas maiores não conseguem passar através do alumínio silicato, tá? Da zeólita. Bom, aí semana passada eu lembro que até fiz uma analogia, né, não lembro agora com o que foi, né, para vocês entenderem as etapas que eu vou colocar agora aí. Então a primeira etapa, né, etapa 1, né, é justamente uma difusão da molécula que está no seio do fluido até a boca do poro, né? Essa difusão é a mesma coisa, a gente fala difusão, né? Mas ela é vamos dizer assim, um mecanismo da transferência de massa. Tá? Então, Professor, oi? foi a ida no mercado? Ah, verdade. Então, beleza. A ida do mercado. Né? Então, esse caminhar das moléculas, né, é como se botar assim, qual a diferença entre difusão e convecção, né? Ah, quando, vamos pegar um outro exemplo aí, botar assim, fazer um parênteses aqui que eu acho que fica interessante.
Então, a ida no mercado foi um bom exemplo. Porque tem engenharia química até nas coisas mais simples. Então, olha só, vou fazer um parênteses aqui. Difusão versus convecção. Talvez você já tenha ouvido falar nesses termos. Daqui para frente vai ser uma coisa super comum, tá? Então, assim, vou pegar agora um outro exemplo clássico. Quando eu tenho a molécula, eu não tenho assim, ó, eu tenho, vou botar assim, molécula A, molécula B, aí molécula A, molécula B, molécula B, molécula A, molécula B, A, B, 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 um monte de molécula, né? E aí, pensa ali que eu tenho essa porçãozinha de moléculas. Quando a molécula A, ela caminha, né, ela vai andando, né, por entre as moléculas, é difusão, tá? Agora, quando eu coloco aqui, por exemplo, um ventilador, ela assoprando aqui, ó, o que que vai acontecer? Essas moléculas elas vão ter um outro efeito de transferência de massa, que é a convecção, né? Pensa na difusão, vocês podem pensar no seguinte: ah, se vocês, por acaso, vocês estão num ambiente e aí chega uma pessoa perfumada, né? Leva um tempo até que as nossas narinas detectem as moléculas de perfume, né? Então, as moléculas de perfume, elas se difundem no ar. Agora, se tiver um ventilador apontando para vocês, né, carregando essas moléculas de perfume até o nariz de vocês, aí é convecção, né? Então, essa é a diferença. Um exemplo seria a molécula A ser uma pessoa, por exemplo. Vou pegar aqui essa aqui é a pessoa, é a molécula A, né? E aí, tá cheia de outras pessoas que são B, né? Várias. E aí vocês estão num shopping center, por exemplo. E aqui, ó, tem uma escada rolante, né? Subindo, né? Olha só, se a pessoa, que é a molécula A, ela chega e ela é arrastada, vou botar assim, várias situações. Escada rolante. Vamos lá. Então, assim, situação um. É a situação mais normal possível, né? A pessoa A é levada pela escada. É normal, tu chega, bota o pé na escada e a escada te carrega. Levada ou carregada, né? Levada, carregada pela escada. Isso é convecção. Situação 2. Faltou energia no shopping.
a pessoa deve caminhar com suas próprias pernas na escada. Isso é difusão. Quando a molécula, por si mesma, né, por diferença de concentração, obviamente, ela caminha, né, no meio das outras moléculas, ela está sofrendo um processo de difusão, né? E por último, a última situação, situação 3, a pessoa está com pressa. O que ela faz? Ela caminha com a escada em movimento. Ou seja, a escada está funcionando e além dela estar te levando para cima, a pessoa está caminhando, né? Então, a pessoa está com pressa, ela caminha com a escada em movimento. Então, assim, a escada carrega e a pessoa caminha. Isso aqui, ó, é difusão mais convecção. E é o que acontece na maioria dos processos. Então, fiz um parênteses aí, para vocês entenderem as possibilidades. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Primeiro processo, então, aqui, ó, transferência de massa. Ó, transferência de massa, difusão dos reagentes do seio do fluido até a parte externa da superfície do catalisador. Então, ela vai caminhar até a boca do poro. Ó. Uma vez na boca do poro, ela precisa agora continuar se difundindo, só que dentro do poro do catalisador. Tá? O que acontece? A difusão dentro do poro do catalisador ela é diferente da difusão no seio do fluido. Tá? Por quê? Porque a molécula tem a tendência de se chocar, colidir com as paredes, e ela perde um pouco dessa velocidade de difusão aí. Tá? Então, ela vai difundir dentro do poro. Então, difusão do reagente na boca do poro, através dos poros do catalisador, né, para uma região vicinal, né, imediatamente vicinal da superfície catalítica interna. Ó, o que vai fazer? Ó, vai se difundir até dentro do poro, né? Uma vez, agora, na superfície, aliás, dentro do poro, né, isso aqui, esse, o reagente, né, para que a reação aconteça, ele precisa ser adsorvido, né? Então, lembrados da aula passada, né, o processo de adsorção, a gente falou bastante, né? Ó, adsorção de reagente, etapa número 3. Então, está agora adsorvido quimicamente, tá? Então, lembra das diferenças de adsorção física e adsorção química? Essa é uma adsorção química. Uma vez absorvida, a molécula fica altamente reativa, né? E ela vai aqui sofrer uma reação se transformando em B, né? Então, um processo de A se transformando em B. Então, reação na superfície, etapa número 4. Então, vai lá e temos agora a molécula B. Uma vez, né, reagida, agora a molécula B precisa dessorver. Então, vamos para a etapa de dessorção. Dessorção de produto, dessorveu. Agora, né, a molécula B ela precisa caminhar aqui dentro da boca do poro, ela vai se difundir até a boca do poro, né? Etapa 6. Difusão dos produtos do interior, do pellet ali, né? Da partícula, até a boca do poro da superfície externa. Então, ela se difundiu. Uma vez na boca do poro, agora a molécula B ainda precisa se difundir até o seio do fluido. Ó, transferência de massa dos produtos
né, da parte externa da superfície até o seio do fluido. Então, temos aí a última etapa. Quais são as que nos interessam? São as etapas de adsorção, reação na superfície e desorção. As demais etapas vocês vão estudar mais adiante no curso, tá? Então, veja bem, nós estamos de olho aqui, ó, nas etapas 3, 4 e 5, tá? É o que eu acho que ele vai dizer aqui, ó. Esse módulo ele vai focar nas etapas que acontecem nos locais, ali nos sítios da superfície do poro. Então, adsorção de reagente, reação na superfície, desorção de produto. Então, vamos olhar mais de perto, né, a superfície e os poros em cada uma dessas etapas. Vamos lá. Então, veja bem, esse aqui, ó, é a maneira clássica de ilustrar, né, como é que o processo acontece. Então, isso aqui é um conceito, né, isso aqui é uma ilustração conceitual. Então, nós temos a superfície do catalisador, e aqui, ó, essas piramidezinhas aqui, parece, né, são os sítios, né, os locais onde os átomos de catalisador estão posicionados. Então, veja bem, na etapa de adsorção, o reagente ele se sente ali atraído pelos sítios disponíveis, né? Então, olha lá, molécula A sendo adsorvida, né? Se S representa um sítio e A.S, uma molécula de A, ele botou aqui absorvida, mas é adsorvida no sítio, nós podemos representar esse passo como A mais S, A mais um sítio, dando A adsorvido. Esse módulo ele tem alguns probleminhas, tá? Ele tem alguns errinhos. Essa parte absorvida não é adsorvida. Então, veja bem, isso aqui foi o que nós fizemos, inclusive, aqui no começo da aula, né? Então, temos aí a etapa A mais um sítio dando A adsorvido. Agora, o que vai acontecer? Nós temos as moléculas adsorvidas, né? Já está colocadinho aqui, ó, A mais um sítio dando A adsorvido. O que vai acontecer? Uma vez na superfície, a reação acontece. Veja bem, já se transformou em B, né? Por exemplo, um mol de A pode reagir, né, para formar um mol de B, né? Aqui ele botou um mol de B adsorvido no sítio, como representado pela equação. Ó. Que equação? A adsorvido, A.S, resultando em B adsorvido. Foi o que aconteceu aqui na superfície. Né? A etapa final, né, é a desorção do produto B da superfície catalítica. Então aqui tem mais um errinho aqui no nosso aplicativo que era para estar a molécula B. Tá? Ele bugou aqui. Tá? Não considera A aqui, considera B. Vai dissolver. Dissolveu. Que pode ser escrita como B mais um sítio, onde eles estavam, resultando em B na forma gasosa, essas moléculas, e os sítios que ficarão disponíveis. Só que o que acontece, né? Esse foi um exemplo de uma reação de sítio único envolvendo duas espécies. Tá? Existem muitos outros caminhos para uma reação catalítica acontecer. Esse é o exemplo mais simples, um mecanismo de sítio único com duas espécies. Aqui tem alguns outros exemplos. Por favor, isso é estritamente para o seu conhecimento, não é uma parte desse módulo, é só para a gente conhecer. Então, nós vamos ver, tem mecanismo de sítio duplo, né? Mecanismo de sítio duplo com duas espécies, mecanismo de sítio duplo com 4 espécies, e esse mecanismo de Allen Radial para 4 espécies. Eu vou passar rapidamente por eles, depois a gente vê outros que eu coloquei ali no nosso material. Olha só, um outro mecanismo de reação na superfície pode ser esse aqui, ó, sítio duplo com duas espécies. Vamos dar uma olhadinha, vou clicar nele. Então, esse aqui, ó, sítio único com duas espécies. Está aqui o mecanismo. A mais um sítio, dando A adsorvido, A adsorvido resultando em B, e a desorção. B adsorvido resultando em B na fase gasosa,
e um sítio. Esse foi o que nós vimos agora. Agora vamos ver o sítio duplo com duas espécies. Olha só o que pode acontecer. Molécula A, né, adsorveu. Então, absorção do reagente. Agora, reação na superfície. O que acontece? A molécula A, ela reage com um sítio que está imediatamente ao lado dela. Então, ela se sente, vamos dizer assim, uma possibilidade, né? Esse sítio aqui interage, né, com a molécula A que já está absorvida. Aqui quando ela está absorvida quimicamente, como eu falei para vocês, né, é uma absorção muito forte, né, como se fosse uma ligação química. A molécula A está extremamente reativa. Pode ser que ela isomerize, por assim dizer, mas às vezes ela necessita ainda, né, de uma outra interação. Essa outra interação ela pode ser com o sítio que está do lado. Né? Então, olha só, interagiu e se transformou em B. Tá? E aí, como é que se escreve essa reação? Ó, A adsorvido no sítio, mais um sítio, resultando em B adsorvido no sítio, mais um sítio vazio. Tá? Então, é uma outra possibilidade. E aí, depois, a desorção de produto. Ó, B adsorvido, resultando em B mais um sítio. Tá? Vamos ver uma outra possibilidade agora. Um mecanismo de sítio duplo com 4 espécies. Ó, então, vamos lá. Adsorção de reagentes. Aí, o que vai acontecer? Ó? Adsorveu. Olha o mecanismo. A mais um sítio, resultando em A absorvido. B mais um sítio, resultando em B absorvido. É muito semelhante ao que a gente fez no início da aula. Só que o que acontece? Agora, A e B adsorvidos aqui, ó, um a um do ladinho do outro, vão sentir uma atração muito forte e vão se transformar em C e D. Então, olha só. Reagiu. Como é que escreve essa etapa de reação na superfície? A adsorvido num sítio, mais B adsorvido em outro, resultou em C e D absorvido. O que vai acontecer agora? Desorção das espécies C e D. Ó, desorção dos produtos. Como é que escreve isso? Ó? C absorvido, resultando em C mais um sítio, D absorvido, resultando em D mais um sítio. Né? Vamos ver uma outra possibilidade? LA Radial, tá? Esse aqui, ó, é bem comum também, tá? Bem comum. Para 4 espécies. Tá? Então, veja bem, o que acontece no mecanismo de LA Radial? A molécula que está adsorvida, ela reage com uma molécula que não adsorve, que fica diretamente na fase gasosa. Tá? É um mecanismo diferente aí do que a gente está acostumado, mas vejam bem, olha presta atenção na animação. A molécula A adsorveu, então veja bem, A mais um sítio, resultando em A adsorvido. Aí o que acontece? Agora, ó, vem uma molécula B, reação na superfície. Vem uma molécula B e, ó, ela se transformou em C e foi direto para a fase gasosa, e A se transformou em D. Né? Repara que a molécula B, que veio aqui e reagiu com a A, né, nem absorveu e nem a molécula C ficou absorvida. Né? Como é que se escreve esse mecanismo? A absorvido, mais B direto da fase gasosa, resultou em C, que não absorveu, ficou direto na fase gasosa, e D absorvido. Né? Por último, só falta a molécula D dessolver. Ó, desorção de produto. E aí a molécula D dessolver. Então, veja bem, mostrei aí 4 tipos de mecanismos. São só esses 4? Não são. Não são. Qual é o nosso trabalho? Estipular um mecanismo e chegar na lei de velocidade. Né? Então, mostrei aqui 4 possibilidades. Eu vou mostrar vou mostrar essas de novo e mostrar matematicamente como é que se escreve, né? E aí, e mostrar outras possibilidades, tá certo? Deixa eu botar aqui, vamos ver como é que é o modo. Agora a gente terminou os exemplos que estão colocados aí. Deixa eu ver se tem mais algum. Fizemos a introdução.
Vamos ver o que tem na revisão aqui. Não, aqui não é importante. Bom, vamos lá. Então, vimos a etapa. Vou escrever aqui, né? Deixa eu botar um slide a mais em cada para a gente poder escrever. Bom, assim, na aula passada a gente estudou a etapa de adsorção, né? Então, assim, foram apresentadas duas possibilidades. São as mais comuns. A adsorção associativa e a dissociativa, né? Então, nós vimos o caso lá do monóxido de carbono e o caso do dióxido de carbono. Uma vez adsorvida, a espécie é, passará pela etapa de reação na superfície. Vamos conhecer algumas possibilidades de reação na superfície, vou fazer assim, ó, RS, reação na superfície. Tem algumas possibilidades de reação na superfície. E encontrar a lei de velocidade. Encontrar a lei de velocidade resultante. O mecanismo proposto. Vamos lá. A primeira é essa que nós estávamos vendo ali na animação, a primeira, né? Que é um mecanismo de sítio único. Sítio único, tá? Mecanismo de sítio único e de sítio duplo são as chamadas, a gente diz que é a chamada cinética de Langmuir-Hinchwood, tá? Quando é sítio único e sítio duplo. Então, olha só, tem aqui o caso aqui da isomerização do pentano, tá? Então, eu acho que ele escreveu errado, é penteno, tá? Ele botou aqui pentano e aqui escreveu penteno, tá? Mas é aquele caso, né? A se transformando em B, né? Então, isso aqui, né? A se transformando em B.
Foi o que nós vimos na aula passada. Veja bem, como é que a gente escreve quimicamente esse processo? Dessa forma. Como é que a gente escreve a etapa de reação na superfície? Eu até coloquei a resposta aqui, mas a gente pode construir junto, né? Vou fazer ela aqui do ladinho. Ó, reação na superfície a gente bota RS. E aí o que acontece? A direta é KS. A inversa a gente bota K menos S. Tá? E aí como é que fica? Ó? Vai ficar KS, né? A gente olha para a reação como uma reação, né, elementar. Então, assim, vai a constante da direta vezes o quê? A concentração de sítios ocupados pela molécula A, né, menos a constante da inversa, K menos S, vezes a concentração de sítios ocupados pela molécula B. Aí, coloca em evidência, né, RS, coloca em evidência o KS, vai ficar assim, né, concentração de A absorvido menos concentração de B absorvido, e aqui fica K menos S sobre KS. Só que a constante de equilíbrio da reação na superfície é KS sobre K menos S. Finalmente, KS, concentração de A absorvido, menos concentração de B sobre a constante de equilíbrio, né? Que é que está colocado aqui, né? A resposta que eu já tinha colocado aqui. Beleza, isso aqui, né, assim, essa é a lei de velocidade para a etapa de reação na superfície. Eu tinha deixado o slide e nem precisou. Olha só, um outro mecanismo, sítio duplo, tá? Então ele está colocando aqui um exemplo de um álcool interagindo. A desidrogenação de um álcool aqui, ó. Então vamos botar assim, uma reação de desidrogenação. Ó, eu tenho uma molécula de álcool, né? Ela interage com um sítio, e aí eu tenho a formação lá de um alceno, né? E água imediatamente, né, no sítio imediatamente ao lado. O que que vai acontecer aqui, ó? A mais um sítio, né? A absorvido num sítio, desculpe, né? Reage com um sítio, forma B absorvido num sítio e um sítio, aliás, isso aqui, ó, aqui seria assim, seria tá assim, chamando essa aqui de A, vou desenhar aqui, né? A, um sítio, formando B e C. Seria diferente, né? Para esse caso, a gente escreveria assim, ó, A absorvido mais um sítio, dando B absorvido mais C absorvido. Para esse caso. Para esse outro que ele está mostrando aqui, né? É esse, ó. A mais um A absorvido num sítio mais outro resultou em B absorvido num sítio e um sítio vazio, tá? Nesse caso que está aqui é esse que eu mostrei. Para esse caso aqui, ó, vamos fazer para os dois, né? Para esse que eu botei e para o outro. Vamos lá. Ó, vou escrever aqui, ó. A absorvido num sítio mais um sítio, dando B absorvido no sítio
mais C absorvido em outro. Né? Como é que fica? RS, fica assim, ó, KS, concentração de A absorvido, concentração de sítios vazios, menos K menos S, concentração de B absorvido, concentração de C absorvido. Coloca KS em evidência, vai ficar assim, ó, concentração de A absorvido, CV, né, menos K menos S sobre KS, concentração de B absorvido, concentração de C absorvido. Que é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, KS, concentração de A absorvido, CV, menos concentração de B absorvido, concentração de C absorvido, e aqui eu coloco a constante de equilíbrio maiúscula, sendo KS KS sobre K menos, aliás, não é, é borracha, sobre K menos S. Esse aqui para essa possibilidade, né? Para essa que ele está levantando aqui, ó, é essa, tá? Veja bem, ó, para a gente fazer direto aqui, já até meio que de cabeça, ó. CAS, ó, CV e o KS, que está em evidência. Aqui, ó, é K menos S, né, sobre KS, já apareceu a constante de equilíbrio. Aí fica concentração de B absorvido, concentração de sítios vazios. Então, veja bem, dá para fazer, é muito simples, né? Encarar a reação como elementar e fazer esse procedimento. Tá? Então, aqui tem duas possibilidades para mecanismo de sítio duplo. Né? Então, veja bem, mecanismo de sítio duplo, mostrei duas possibilidades aqui. Tem mais? Tem. Olha só, vamos ver uma outra possibilidade. Essa aqui, ó, sítio duplo, tá? Então, veja bem, ele botou o exemplo aqui da oxidação do CO2 sobre a platina. Olha só, monóxido absorvido num sítio de platina, o oxigênio absorve em outro, e eu tenho CO2, né? Então, aqui, ó, como é que seria, como é que a gente poderia escrever? Poderia ser assim, ó, A absorvido mais B absorvido, resultando em C absorvido mais um sítio, né? Seria uma possibilidade. Aqui, ó, eu tenho quatro espécies, olha só. A absorvido, B absorvido, resultando em C e D, né? Então, esse é o que está colocado aqui. Tá? Vamos fazer, deixa eu ver, esse aqui. Vamos fazer esse aqui, ó, para assim, no próximo slide. Fazendo esse aqui, ó, só para vocês entenderem. A absorvido mais B absorvido, dando C absorvido mais um sítio. Como é que fica? Ó? RS, constante da direta, concentração de A absorvido, concentração de B absorvido, menos K menos S, concentração de C absorvido, concentração de sítios vazios. Esse aqui é o KS e aqui K menos S. O que a gente faz agora? Coloca KS em evidência. KS fica concentração de A absorvido, concentração de B absorvido, menos K menos S sobre KS,
concentração de C adsorvido, concentração de sítios vazios. Finalmente, a gente escreve ó, RS, vai ficar KS, concentração de A adsorvido, concentração de B adsorvido, menos concentração de C adsorvidos, concentração de sítios vazios, sobre a constante de equilíbrio de reação na superfície. Né? Lembrando que ela é a direta sobre a inversa. Então, para essa possibilidade aí. Tá? Então, fizemos tem mais aí duas possibilidades, né? A gente encarou aí de reação na superfície. Bom, tem uma outra ainda, né? Que é essa que está colocada aqui, ó, que é a reação, né, na superfície, mas que acontece quando eu tenho sítios diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, platina e ferro. Ó, platina, ferro, platina, ferro. Olha só o que acontece. Mesma reação química que estava mostrando anteriormente. Ó. Monóxido de carbono mais oxigênio formando CO2. Só que o monóxido ele tem preferência por adsorver na superfície de platina e o oxigênio tem preferência de adsorver na superfície de ferro. Né? Então, veja bem. B, né? Ele chamou de... Eu não sei quem é que ele chamou de B, mas B provavelmente é o CO. E o A, aliás, pelo símbolo não, né? O A é o monóxido e o B, o oxigênio. Né? Pelo símbolo redondinho, né? Esse aqui e aqui. Formando C, né? Que é aqui para essa reação ele ficou vazio, né? Mas aqui ele botou com 4 espécies. Isso aqui para cá. Cancela. Olha que eu... Cancela. Essa é dessa. Tá? Isso aqui é dessa aqui. Essa aqui ele não mostrou. Vou fazer como é que seria aqui. Aqui ele não mostrou. Essa aqui, ó, eu escreveria assim, eu vou chamar de A e B. Vou fazer o símbolo aqui, né? Ó, vou botar assim, ó. A, B, dando C. Né? Essa seria assim. Como é que seria a escrita, né, desse tipo de caso, com sítios diferentes? Veja bem, eu escrevo é, A adsorvido num sítio, mais B adsorvido num sítio diferente, né, resultando em C adsorvido, né, mais um sítio diferente. Seria uma possibilidade. A que ele nos colocou aqui, né, foi essa que está colocada aqui, né? A adsorvido num sítio, mais B adsorvido em outro, dando C em um sítio e D em outro. E aí usa esse apóstrofo aí para indicar que são sítios diferentes. Tá? Bom, a resultante, né, a equação resultante é essa aqui, né, para esse caso. Vamos fazer para esse que a gente colocou aqui, né? Deixa eu ver o que ele botou aqui. É a mesma. Para esse caso, né, vou fazer aqui rapidamente, ignorandinho, ó. RS seria como? KS, né, concentração de A adsorvido, concentração de B adsorvido num sítio diferente,
menos concentração de C adsorvido num sítio, vezes a concentração de sítios vazios, mas são sítios diferentes, né? Dividido pela constante de equilíbrio da reação, né? Que é KS sobre K menos S. Para lembrar aí. Mas é tranquilo, né? A gente só olha e já sai com uma equação, né? Parece uma coisa difícil, mas não é. Esse é o caso, né, de reação sítio duplo, mas os sítios são diferentes, né? Tranquilo? Vamos para o próximo mecanismo? Pode ser? Vamos lá. Deixar do espaço. Ó, esse aqui é super interessante. Super interessante mesmo. Veja bem, aqui, ó, eu tenho a molécula de propileno reagindo com o benzeno para formar a molécula de cumeno. É o nome dessa molécula aqui, ó, benzeno, com aquele, esse C3H6 aqui é o cumeno. Então, assim, ó, é a molécula B, né? Fazendo aqui, só para lembrar, né? B, essa aqui é a molécula A, resultando na molécula C, que é essa aqui. Tá? Então é isso aqui mesmo. O A está adsorvido, o B reage com o A adsorvido e forma C. Como é que escreve? Ó? A adsorvido mais B na fase gasosa, ó. A adsorvido, B na fase gasosa, formando C adsorvido. Como é que escreve? Ó, RS é igual a KS, concentração de A adsorvido, pressão parcial de B, concentração de C adsorvido, KS. Um mecanismo, tá? É uma possibilidade. Uma outra possibilidade, né, poderia ser a seguinte, deixa eu pensar aqui em uma. Poderia ser assim, ó. Eu tenho a molécula A, tenho aqui, por exemplo, a molécula B adsorvida, e eu tenho a formação de uma molécula C, ou D, ó, diferenciado, e o C direto na fase gasosa. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Como é que ficaria essa aqui, ó? RS, fica assim, ó, KS, pressão parcial de A, concentração de B adsorvido, menos K menos S, pressão parcial de C, concentração de D adsorvido, né? Então, a possibilidade. Aí coloca KS em evidência, aí fica assim, ó, pressão parcial de A, concentração de B, menos pressão parcial de C, concentração de D, sobre KS. Lembrando que KS é KS sobre K menos S. Uma outra possibilidade, né? A que ele está mostrando aqui já está a resposta, então não tem nem graça a fazer. Mas esse é o mecanismo de Eley-Rideal, tá? Então, veja bem, abrimos, né, várias possibilidades, aí mostrei para vocês, de reação na superfície. Tem mais? Tem mais, tá? Essas são as mais, vamos dizer assim, difundidas aí, tá? Mas pode aparecer outras possibilidades. Se aparecer outras possibilidades, né, basta a gente encarar o processo como um processo elementar, né, e sair de lá com a equação, tá? Não é difícil, tá? Não é difícil mesmo. Fazer isso, esse procedimento de estabelecer um mecanismo, considerar a reação elementar para se chegar na lei de velocidade, né, isso aí a gente chama de abordagem de Langmuir, tá? Ou abordagem de Langmuir-Hinshelwood, tá? Então, essa é a maneira que a gente fala aí, a gente está fazendo esse tipo de abordagem. Por quê? Porque tem outro tipo de abordagem? Tem. Vou passar um exemplo aqui. Vou botar assim,
Existem outras possibilidades? Possibilidades? Sim, existem, tá? Vamos ver na disciplina? Não dá tempo de ver tudo. Mas olha só, por exemplo, eu posso ter o seguinte, eu posso ter um sítio aqui, ó, que ele permite a adsorção de várias moléculas, ó. E aqui, ó, mais uma molécula A aqui em cima e outra molécula A aqui, tá? Para formar um monte de molécula B, por exemplo, aqui. Ó, 3, por exemplo. Um exemplo, né? Ou um C na fase gasosa, por exemplo. Pode acontecer? Pode acontecer. Vou botar assim, esses mecanismos não abordagem de Langmuir, tá? Possibilidade. Então, assim, os modelos que o senador que o postulou e provou estar correto, tá? Como é que faz para provar que está correto? Uma coisa desse tipo. Tem técnicas para fazer isso, tá? Tem técnicas para fazer isso. Técnicas de caracterização, tá? Não é simples, não é simples. Isso aqui já está no limite aí assim, tá na fronteira da ciência. Tem muita gente estudando catalisadores e aí tem algumas coisas que aí já é o limite. Até onde é que, assim, até onde é que a gente pode ir? Né? Tá a engenharia química está nesse nível, tá? Chegando nesse tipo de análise. Bom, uma outra possibilidade, aliás, a última etapa é a etapa de desorção, né? Então, a etapa de desorção, ó, eu já tenho a molécula C, né, produzida e ela precisa dissolver, precisa ir para a fase gasosa, né? É essa que está colocada aqui, né? Ó, como é que fica a desorção de C? Ele já colocou ali, né? Mas a gente coloca assim, ó, R de desorção, ele botou RDC, né? Então, a velocidade de desorção de C vai ser o quê? Ó, essa aqui, ó, é o K de desorção. E esse aqui, ó, é o K de, botar assim, a gente pode escrever K menos D, ou, na verdade, um KAD. Né? Botar assim, ó, KDC, KAD. Porque se vocês olharem da direita para a esquerda, a inversa disso aqui, ó, é C reagindo com sítio para dar C adsorvido. Então, a inversa é a adsorção. Assim, repare que a inversa é a adsorção
de C. Olha bem, ó, a gente bota em KD, botei ali KDC, né? Vezes a concentração de C absorvido, menos a constante da direta, né? KAD, pressão parcial de C, concentração de sítios vazios. Né? Colocando em evidência, vai ficar o seguinte, ó. KDC, concentração de C absorvido, menos KAD, PC, CV, aliás, sobre KDC. Né? Ora, torção, né, constante de distorção de C, né, de equilíbrio, é K da direta sobre K da inversa. Então, vou escrever ela aqui. RDC. KDC, concentração de C absorvido, menos PC, CV sobre KDC. O que acontece? Esse KDC, que é a constante de equilíbrio de distorção, ela é o inverso da constante de equilíbrio de adsorção de C. Tá? É o inverso, é o que ele está colocando aqui. Então, muito mais comum a gente trabalhar com a distorção de C, como sendo assim, ó, em KDC, concentração de C absorvido, menos um K de adsorção, PC, PV. É mais comum, tá? Mais comum. A gente usar a constante de equilíbrio, escrever, né? Mais comum utilizar a constante de equilíbrio de adsorção, equilíbrio para expressar o X aqui, expressar a lei de velocidade da etapa de desorção. A desorção é o inverso da adsorção. Certo? Ou a adsorção é o inverso da desorção. E vice-versa. Certo? Bom, o que nós temos aqui? Deixa eu ver. Tranquilo até agora, pessoal? Tranquilo? Ninguém fala nada? Aí, tá falando no chat. Ah, tá. Deixa eu ver aqui no chat. Tudo certo. Beleza. Vamos lá, então. Vamos para o encerramento da aula, tá? Vamos acabar com. Aqui, ó. Deixa ele salvar aqui. Salvou. Estamos indo para o encerramento da aula.
essas aulas remotas, eu não costumo fazer todo o tempo ali, porque senão fica muito maçante, tá? Lá na sala de aula a gente vai até meio-dia lá, mas só que aqui no remoto aqui eu acho que é menos é mais. Senão eu vou ficar falando, e aí acaba não tendo aproveitamento que tem que ter, tá? Mas vamos lá. Então, assim, a etapa limitante. Então, eu comentei com vocês na aula passada a respeito disso, né? Uma delas, até eu fiz o exemplo, e aí eu mostrei para vocês que uma delas vai ser a etapa mais importante, que é aquela que limita, né? Aquela que limita, ela vai nos, vamos dizer assim, nortear, né, para o processo como um todo, né? Então, veja bem. Então, aqui as 7 etapas, né, que nós vimos. As etapas que nós estamos estudando são as etapas 3, 4 e 5. Então, nós estamos estudando essas aqui. Opa. Etapa 3, 4 e 5. Estamos estudando essas 3. Né? O que acontece? Uma delas vai ser a limitante. Então, vamos escrever isso aqui. Vou botar assim. Vou abrir um outro slide para ficar um espaço melhor. Essa disciplina, estamos estudando as etapas 3, 4 e 5. São etapas efetivamente relacionadas à cinética química, tá? As outras etapas são relacionadas à transferência de massa, que é a disciplina aí de fenômenos 3, né? Disciplina de fenômenos 3, tá? Veja bem, geralmente a transferência de massa limita o processo. Dos processos que não são limitados pela difusão, que é a transferência de massa, geralmente os processos que não são limitados pela difusão, mais de 80% são limitados pela etapa de reação na superfície, tá?
Reação na superfície. Certo? Então, na maioria das vezes, reação na superfície é o que controla o processo. Tá? Na maioria das vezes, a reação na superfície é a etapa que controla o processo. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Estabelecer um mecanismo e uma etapa limitante. Nas próximas aulas, vamos estabelecer um mecanismo e uma etapa limitante para encontrar a lei de velocidade do processo. Tá? Então, é o nosso papel aí nas próximas aulas. Né? Por fim, né, quando a gente estiver encerrando a disciplina, nós vamos, a partir do mecanismo, vou abrir mais um slide. Por fim, a partir de dados experimentais, vamos encontrar os parâmetros cinéticos, além de corroborar com o mecanismo e etapa limitante propostos. Tá? Na próxima aula, aí nós vamos fazer lá normal, né? Aula presencial, semana que vem, né? Na próxima aula, vamos estudar a decomposição do rumeno. Tá? Ela tem aí no livro, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? No nosso livro texto. Nós vamos ver na próxima aula. Tá? Nós vamos estudar. Eu não vou passar atividade de hoje, tá? Para vocês, deixar vocês livres. Tá assim, como atividade, não precisa postar, mas pode já olhar, né? Tá assim, leitura. Leitura do tópico.
uma olhadinha lá no livro, nessa parte, tá? Não vou cobrar, mas vocês podem fazer a leitura aí para a próxima aula não chegar de fresquinho, tá? Ah, deixa eu ver aqui um negócio. Bom, uma aplicação prática, né? Por que que existe a catálise heterogênea? Só para a gente encerrar a aula, tá? É a questão da octanagem da gasolina. Já ouviram falar desse termo, octanagem? Quem já ouviu falar? Já? Sabe o que que é? Não. Tá, vamos aprender. Tá, travou aqui o PowerPoint. Voltou. Deixa eu salvar. Então, assim, octanagem. Essa palavra octanagem, na verdade, ela não está muito correta, tá? Mas a octanagem, quando a gente fala octanagem, a gente está falando de maneira popular, tá? O certo é a gente falar o número de octanas, tá? O número de octanas. Bom, o que acontece? A gasolina comum aí que a gente abastece, comum e aditivada, né? Ela tem um índice de octanas de 87, tá? O que que isso significa? Tá? Bom, vamos entender. Olha só, a gasolina ela é uma mistura, tá? Então, assim, uma mistura, tá? Tem vários hidrocarbonetos na composição. No Brasil, tem também etanol misturado. Tem várias coisas. Bom, o número de octanas, vou botar assim, é uma medida de resistência à compressão. O que acontece? Vocês já devem ter, de repente, escutado isso, mas não se ligaram. Quando vocês estão dirigindo aí, e às vezes vocês trocam a marcha e não colocam a marcha adequada, botam uma marcha maior do que era para ser. Aí vocês devem ter escutado uma batida de pino, tá? Não sei, geralmente acontece assim quando vocês vão, passou num quebra-mola e ao invés de colocar a segunda, por exemplo, cai a quarta. Sei lá, bota uma marcha bem alta para a velocidade que está baixa. Vocês podem ter escutado aquela um tec 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 tec, assim, um barulho. Essa é a chamada batida de pino, tá? O que acontece? Deixa eu botar aqui. A medida de resistência à compressão. No motor, né? Vou pegar um pistão do motor aqui.
vai entrar, aqui tem a vela, né? Aqui, né? E aqui, eu vou botar, aqui vai entrar ar mais gasolina. O que acontece? O pistão, bom, aqui, ó, isso aqui está conectado naquela peça que chama virabrequim, né? Então, isso aqui vai para cima e vai para baixo. Aí, isso aqui faz esse movimento para cima e para baixo. E aí, isso está conectado num eixo, né? Que vai girando, né? E pelo mecanismo mecânico vai fazer as rodas andarem, né? É isso que faz o motor funcionar. O que acontece? Esse pistão aqui, ó, quando está se mexendo, né? Ele vai comprimir a mistura ar-gasolina, né? Vai ter o ar mais a gasolina. O que acontece? Existe, né? O motor ele é calibrado, né? Para trabalhar com uma taxa de compressão, né? O que acontece? Isso aqui está super quente, né? Está funcionando, está super quente o motor, né? Aí entra ar e gasolina. Essa biela aqui do pistão vai comprimir o ar com a gasolina, né? Vai comprimir até que ponto? Até o ponto que ele está calibrado. Quando chegou naquela taxa de compressão, a vela emite uma faísca. Essa faísca faz o quê? Faz a combustão. Essa combustão causa uma explosão e aí a biela é empurrada para baixo. Isso aí acontece várias vezes por minuto, né, que faz com que o motor funcione. Só que o que acontece? Se a gasolina tem um número de octanas baixo, tá, um número de octanas pequeno, que nós vamos ver o que é isso agora, vai acontecer o seguinte: antes da vela lançar a faísca, né, o motor comprimiu essa mistura ar e gasolina, e antes da vela lançar a faísca, a gasolina vai explodir. Tá? Por quê? Porque ela tem um número de octanas baixo. Já vou dizer o que é o número de octanas. Quanto mais ela resistir a essa compressão dentro do motor, né, maior é o número de octanas, maior é a octanagem. Tá? Então, assim, se a gasolina explodir antes da vela lançar a faísca, ela é uma gasolina de baixa octanagem. Se a gasolina aguentar, né, essa compressão sem explodir, ela tem um número de octanas alto, tá? Bom, essa batida de pino é um problema no motor porque ela vai, vamos dizer assim, descalibrar o motor. O motor não vai trabalhar da maneira como ele foi projetado. Por isso, ele tem que, os motores eles são projetados para trabalhar com esse número de octanas da nossa gasolina, que é de 87. Tem motores de alta performance que precisam, por exemplo, da gasolina Podium. Né? Então, tem carros aí de luxo aí que precisam de abastecidos na Podium, porque eles precisam de uma gasolina com um número de octanas lá de 95, que é a gasolina Podium. Mas vamos lá. O que é esse número de octanas? Bom, eu tenho aqui, ó, o heptano e eu tenho aqui o isooctano. O que acontece? Uma característica, né, da resistência à compressão é: quanto mais ramificada for a cadeia, maior a resistência à compressão. Então, assim, ramificada a cadeia, maior será a resistência à compressão. O que acontece? O isooctano tem
muita ramificação, né? É uma molécula com várias ramificações. O heptano, não. O heptano é completamente alifático, né? Cadeia totalmente linear. O heptano, né, a gente diz que ele tem uma mistura com 100% heptano, então assim, botar assim, vamos botar assim, uma mistura com 87% de isooctano e 13% de heptano, tem número de octanas de 87. Tá? Então, se eu pegar, misturar 87% de isoctano e 13% de heptano, eu vou ter um número de octanas de 87. Aí, como é que eu faço? Eu pego um equipamento assim, ó, esse que está colocado aqui. É um motor padrão de laboratório. Tá? Como é que ele funciona? Eu faço o seguinte, eu coloco aqui, ó, uma mistura conhecida, bota assim, a mistura conhecida, certo? Várias. Eu vou lá e, por exemplo, coloco 100% de isooctano, certo? Depois eu vou lá e coloco uma mistura 80% de isooctano e, obviamente, 20% de heptano. Vou fazendo várias. Eu vou lá e faço 70-30. Faço 60-40. Né? 100% de heptano, tá? 100% de heptano, o número de octanas é 0. 100% de isoctana, o número de octanas é 100. Então, eu vou aqui e uso o motor para fazer o seguinte. Eu boto, por exemplo, aqui do ladinho dele, né, um equipamento que é um transdutor. Ele vai me mostrar lá ele vai medir assim, ele é um medidor de intensidade, né? E aí, eu pego e efetuo a compressão, nesse caso, né, com uma compressão constante, né, uma taxa aqui constante, que está sendo mostrado aqui. O que vai acontecer? Quando acontecer a combustão espontânea, antes da vela gerar a ignição, vai dar uma batida de pino, né, o motor vai vibrar. Eu vou lá e meço essa vibração. Né? Quando eu tenho 100% de isoctano, eu vou lá e meço a vibração, é uma intensidade. Quando eu tenho 80% de isoctano e 20%, vai ter uma outra intensidade. Veja bem, quando eu tenho só heptano, a intensidade aqui, ó, é bem alta. À medida que eu vou tendo 100% de isoctano, eu tenho uma intensidade mais baixa. Aí fiz a chamada curva de calibração com misturas conhecidas de heptano e isoctano. Depois que eu tenho a curva de calibração, o que eu faço? Eu limpo o motor e coloco a gasolina que eu vou testar. Coloco lá a gasolina, essa que eu comprei no posto. E aí eu vou lá e faço o mesmo processo. Meço a intensidade da combustão espontânea. E aí, deu essa intensidade aqui, por exemplo. Aí eu venho aqui e faço a leitura na curva de calibração e vejo a intensidade, o número de octanas. Então, se chegar próximo de 100, né, assim, uma gasolina que tem uma octanagem igual a 100, por exemplo, é uma gasolina que corresponde a isoctano puro. Né? Se eu tiver uma gasolina, que é a nossa aí, né, do Brasil, com 87 octanas, é a mesma coisa eu pegar 87% de isoctano e 13% de heptano e colocar no motor do carro. Né? Mesma coisa. Tem gasolinas com octanagem maior do que 100?
Tem. Para aplicações especiais tem até 120. Tá? Aí tu consegue isso com aditivos. Tá? E aí esses aditivos aí vão fazer ter uma gasolina mais de 100. Tá? Se eu tiver uma gasolina, por exemplo, 120 octanas, corresponde a eu dizer o seguinte, que eu tenho uma taxa de compressão, aquela mistura resiste à compressão, em cerca aí de 20% a mais do que um isoctano puro. Né? Então, basicamente, é isso. E aí, onde é que está a engenharia química aqui? Bom, esse tipo de medida também é engenharia química, né? Mas, assim, processo para aumentar as ramificações de moléculas é por meio de catálise heterogênea, tá? Aumentar o número de octanas, né, é um processo que envolve as ramificações de moléculas em meio de catálise heterogênea. Aumentar ramificações significa aumentar a octanagem. Tá? Certo? Com isso, né, só para... Isso aqui é uma contextualização do que a gente vem fazendo. Né? Então, com isso, eu estou aí deixando aberto aí para dúvidas. Se ninguém tem dúvida, nós vamos encerrar a aula de hoje. Certo? Espero que vocês tenham aproveitado, né, a aula de hoje aí, dessa maneira remota. Certo? Deixa eu fazer uma chamadinha aqui. Enquanto isso, vocês fiquem à vontade para fazer questionamentos aí, tá? Deixa eu ver quem é que tá aí. O Bruno não tá. Vou abrir aqui o diário. Esse João Otávio aqui não veio nenhuma aula, né? Gustavo, Joana, João. Juliana, Larissa e Vitória. A Vitória estava aí, eu acho que ela saiu agora, né? Ela saiu, se eu não me engano. Ela estava aí, eu via no começo. Então é isso, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Se não, vou desejar um bom final de semana para vocês. Deixar vocês aproveitarem o sábado bonito aí. Tudo certo, professor. Tudo certo, Joana? Beleza. Então, nos vimos semana que vem no laboratório lá. No laboratório de informática, né? Beleza? Beleza. Bom final de semana aí, pessoal. Obrigado, igualmente, professor.